Irmãos, hoje nós vamos falar, de missões. O culto é um culto missionário. E a reflexão que eu tenho a trazer para os irmãos fala sobre missões, um compromisso pessoal. Nós temos este compromisso, com missões. A obra missionária, meus irmãos, ela tem que ser prioridade na igreja do Senhor Jesus. Senão não precisaria ter igreja, Por que nós somos frutos de missões? Todos nós, salvos em Jesus Cristo, somos frutos de missões. Então, missões têm que ser prioridade na igreja do Senhor Jesus. Eu sempre falo assim, o louvor é missões, as irmãs que fazem o bazar é missões, o coral que canta aqui na frente é missões, tudo é missões. Não tem como falar que o corpo de Cristo não está ligado a missões. Nós somos frutos de missões. E a Bíblia fala que depois de ressuscitado, Jesus Cristo, Ele ainda ficou aqui na terra por 40 dias. Por 40 dias na terra, antes de ascender aos céus. Ele ainda ficou aqui 40 dias. Ele apareceu aos seus discípulos e instituiu a grande comissão. Que diz o texto lá em Mateus 28, será que poderíamos ler? Não sei se os irmãos conseguem entender. Vamos ler esse texto da grande comissão, meus irmãos? Lá em Mateus 28, 18 ao 20. O que diz aí? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando Jesus ele ressuscitou e ficou ainda 40 dias aqui na terra. E quando ele ficou 40 dias aqui na terra, ele delegou essa responsabilidade aos discípulos. E isso se estende a nós também. Não foi só para os discípulos da época, não, Jesus falou para os 12, eu não estava lá naquele momento. Não, Jesus falou para nós. Porque quando nós aceitamos a Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo. Então temos que ser iguais a Ele, imitadores de Cristo. Então esse é o texto. Ele deixou essa ordem, delegou essa ordem para nós discípulos. Foi para os discípulos da época que se estendeu para nós também. Eu lembro quando, muito tempo atrás, quando eu era ainda da Igreja Batista Betel, nós tínhamos a Beatriz, que todos conhecem aqui, ministra de música, e nós cantávamos uma música, dizia assim: transformar para missionar, missionar para transformar. A ordem vem de Deus, o convencer é de Deus, mas a missão é obra de cada um de nós. Então, é lindo esse hino. Eu lembro que nessa época eu estava começando a pegar missões, a trabalhar com missões. Então eu lembro que nós cantamos isso bem numa abertura, esse hino bem numa abertura de campanha missionária. E realmente, quem convence, não adianta você ficar preocupado, que eu vou falar, como que eu vou convencer? Não, você não vai convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, Mas a missão, Ele nos deu essa missão. É obra de cada um de nós. Então Ele nos deu e é um privilégio para nós cumprirmos a grande comissão. Quando Jesus Ele ascendeu aos céus depois, Ele deixou o Espírito Santo, Nós não estamos sozinhos. Muitas vezes nós temos medo, o medo, a ansiedade, porque nós sabemos que missões
Tem várias partes aqui, igual eu falei. O coral, quando o coral sai da igreja e vai cantar numa praça, enfim, está evangelizando. Tem aquelas pessoas que têm muita facilidade para o evangelismo pessoal, muita facilidade. Já começa a falar, já começa a entregar um folheto da palavra de Deus. Acredito que o pastor Rubem é um evangelista nato, assim como o pastor Jonatas era, assim. Tá no posto de gasolina, frentista, pá, já evangeliza, né? Outros, eu tenho facilidade de ficar conversando, né? Igual, por exemplo, esse período que eu fiquei afastada do meu trabalho, muitas vezes eu ficava durante o dia sozinha em casa. Então eu descia devagarinho, aí às vezes a moça que é zeladora lá do condomínio onde eu moro, ela ficava lá, então às vezes eu encostava, levei um panetone da Cristolândia, aproveitei e comecei a falar, né, do projeto e tal. Então eu tenho a facilidade de conversar com um colega de trabalho que senta ali do meu lado, então estou ali digitando, às vezes começo a falar alguma coisa, né? Mas tem pessoas que têm muita facilidade no evangelismo pessoal mesmo. E todos nós, como igreja de Cristo, somos comissionados a fazer missões e sermos o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas têm que olhar em você, meu irmão, e ver a diferença em Jesus, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar nesse trabalho que eu trabalho atualmente, já vai fazer 6 anos. Não falei para ninguém que eu era cristão. Assim, eu sou meio tímida, né? Vocês podem achar que não é, mas eu sou meio tímida, tal. Vou pegando amizade aos poucos, né? E aí o motoboy lá falou assim: olha, desde o primeiro dia que você pisou o pé aqui, eu olhei para você e falei, essa daí é a irmã. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele falou, não sei, Suzy, você é diferente, né? Você tem uma coisa assim que... Eu falei, ela é irmã. Aí eu fiquei muito feliz, porque eu falei, graças a Deus, então eu estou no caminho certo, né? Pelo menos as pessoas estão olhando e vendo a diferença em mim. Então, é isso, meus irmãos, temos que fazer diferença, ser sal da terra, luz do mundo, para aqueles que ainda não conhecem. Mesmo que você entre calado, mas que as pessoas vejam diferença nessa pessoa. Essa pessoa é diferente, ela tem a luz, tem uma luz, brilha alguma coisa aí, né? Então, é a luz de Jesus. A expectativa de Deus, meus irmãos, é que, a nosso respeito, é que nós brilhemos, que nós sejamos um luzeiro, né, entre as trevas, que possamos entrar em lugares porque nós cristãos, nós podemos ir em qualquer lugar aí, e as pessoas verem que é a diferença, fazer diferença aonde você está. Não que você vá em coisas que não agradam a Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, você pode ir numa festa de aniversário, uma confraternização, e mostrar ali que você é diferente, que você é cristão. Não podemos, meus irmãos, ficar omissos, indiferentes à responsabilidade que nos foi dada. Foi o que eu falei no começo. Mas Jesus falou lá para o pessoal lá atrás, não foi para mim. Então, estou aqui, né? Não tem a responsabilidade, né? A partir do momento que eu aceito a Cristo, eu tenho que ter essa responsabilidade de seguir a Cristo. Peraí, Jesus fazia isso? Tá certo eu fazer aquilo, né? Então, realmente, seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos estar sempre espalhando as boas novas para aqueles que ainda não conhecem. O mundo, meus irmãos, já está no maligno, né? A palavra de Deus fala sobre isso. O mundo jaz no maligno. A humanidade, ela carece urgentemente das nossas orações, dos nossos recursos, de nossa participação pessoal e também do nosso envolvimento na obra missionária. Jesus, ele nos chamou para nos envolver
estarmos ativos nessa obra missionária. Seja ali pessoal, falando com a pessoa ali que não conhece Jesus, né? Eu lembro quando eu era mensageira do rei, nós fazíamos muito evangelismo de rua. E as meninas, eu também, né, claro, tinha um pouco de receio, meio tímida, né? Menina ainda, e uma vez eu fui entregar um folheto para um senhor, e ele pegou, amassou e jogou no meu rosto. Eu tinha uns 9 anos, então aquilo marcou muito para mim, né? Aí eu cheguei chorando em casa, assim, ai, não quero mais fazer evangelismo assim. Então, às vezes, a conselheira dava aqueles folhetos, né, pra gente, aí eu jogava um monte numa casa só, né? Mas coisas de criança, mas aquilo foi... fui aprendendo, sabe? E fui gostando, né, de fazer isso, né, de estar lá na frente falando, de pegar o microfone. Às vezes eu tinha muita vergonha de falar pessoalmente assim, mas quando era em público eu gostava de falar. Então, foi isso assim, foi uma experiência negativa que eu tive, mas que Deus, não desanimei, né, eu continuei. E eu lembro da conselheira na época, ela falando, né, isso nós vamos passar, né, isso faz parte do evangelho. Mas aí você sacode a poeira dos pés e siga, né, vai evangelizar outro, né. E é muito bom participar de Mensageira do Rei, porque foi nessa época aí que eu comecei a gostar muito de missões, de aprender sobre a obra missionária. Então, o mundo, como eu falei, já está no maligno, né? Basta nós vermos os jornais, a internet, a TV, cada dia uma tragédia diferente, né? Coisas que acontecem, coisas horríveis que acontecem, pais matando filhos, filhos que matam pais, e tantas coisas, né? Que a gente pensa, onde que vai parar, né, esse mundo? Então, nós sabemos que só Jesus Cristo que pode mudar o mundo. E através de nós, né, Jesus espera que nós levemos a palavra dele para que este mundo seja mudado. Na Bíblia também, meus irmãos, há um sinal específico para a volta de Cristo e arrebatamento da sua igreja. Lá em Mateus, vamos ler esse texto em Mateus 24:14, que diz o quê, meus irmãos? Vamos lá? E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, né? Acho que esqueci a parte final aí. Realmente, às vezes a gente fala assim, como eu gostaria, né, que Jesus viesse logo. Aí, logo eu penso, mas será que eu estou fazendo minha parte, né? A minha parte é obedecer a Jesus e cumprir a grande comissão. Então, se eu quero que Cristo volte logo, eu tenho que fazer a primeira parte, que é levar o evangelho. E estar orando, meus irmãos, fazem parte dos pilares de missões, né? A oração, a contribuição e o ir. Nem sempre todos foram chamados para ir para os campos, né? Mas nós somos chamados para orar, né? Como é gostoso o missionário receber uma oração, ou mesmo que eles não saibam, eles estão sendo protegidos ali, né? Nesse período aí que eu fiquei afastada, quantas pessoas que falaram que estavam orando. Então, no dia no centro cirúrgico, a hora que o médico veio conversar comigo, na hora eu falei assim, tem um monte de gente orando por mim neste momento. Bom, é uma emoção porque a gente sabe que Deus, Ele nunca nos desampara. E como é gostoso o missionário que está no campo, saber que tem tantas pessoas orando, né, por eles. Então, a oração é essencial. Não é o dinheiro. Primeiramente é a oração, meus irmãos. Coloque diariamente os nossos missionários que estão nos campos, para que Deus proteja a família, porque como é difícil para eles, né? Às vezes moram aqui em São Paulo, depois muda lá para igual o Curumim, né? Vai lá para fora do país, se bem que ele já morou fora,
mas é outra cultura, né? Então é complicado. Os filhos às vezes passam assim, até se adaptar e tal, as crianças. Então é tão gostoso, né? Eles saberem que tem gente orando. Também a contribuição, como é bom nós estarmos envolvidos, não só na campanha de missões, não, diariamente, assim, sempre, né? O certo não é nós estarmos, biblicamente, sermos dizimistas, também contribuirmos com a obra missionária. Quando nós vendemos as coisas nas cantinas, salgados, e pratos, enfim, é uma forma dos irmãos contribuírem. Mas, além disso, os irmãos têm uma oferta pessoal, né? E, se for possível, entregar mensal, adotar um missionário com pão, o valor mínimo é R$30. Então, com certeza, Deus não desampara, Ele sempre dá o dobro, enfim, nós nunca passamos necessidade. E, por fim, o ir, né? O ir. Quando Deus chama para você largar o seu povo aqui, em Americana, em São Paulo, ir para outro Nordeste, Sertão e outros países também. Mas isso a gente precisa cumprir, né? Nós, povo de Deus, precisamos cumprir a nossa parte para que Jesus volte. E Ele só vai voltar até que todas as nações ouvem, né, a palavra dEle. Ouve que Ele é o Senhor. Eu e você fazemos parte desse processo. Não somente eu, mas todos, né? Porque não devemos ficar achando, eu já aceitei Jesus, então eu participo dos cultos. Não, nós fazemos parte dessa comissão, dessa grande comissão. O Senhor espera que nós frutifiquemos, que nós venhamos a dar frutos. Muitas vezes nós falamos a palavra de Deus, mas eles não vêm para a igreja batista. Às vezes vão para uma outra denominação. Mas o importante é que ouviram, é que possamos estar dando frutos, né? E a videira verdadeira, né? Jesus Cristo é a videira verdadeira. E nós somos os agricultores, estamos ali cultivando, falando, às vezes uma palavra ali no seu trabalho, na faculdade, no colégio, e você ali, até mesmo o seu jeitinho de ser, né, cativa as pessoas, e as pessoas começam a ver a diferença. Que o Senhor nos capacite para desenvolvermos o papel que Ele mesmo traçou para cada um de nós. Há necessidade de um compromisso sério e pessoal com a obra missionária. A obra missionária não é brincadeira, irmãos. É coisa séria. A igreja faz parte disso. O compromisso de orar, como nós falamos, o compromisso de contribuir, o compromisso também de estarmos indo e participando, enfim, da obra. Sejamos servos fiéis e úteis à obra do Senhor. A seara, ela é grande, né? Que possamos estar orando por essas pessoas, né? Tem gente que é tão difícil, tem um coração tão difícil, mas com um jeitinho, né? Que nós não podemos ser pessoas moralistas, meus irmãos, né? Não pode fazer isso, se você fizer aquilo, você vai para o inferno. Não, isso é ser moralista, porque dependendo do jeito que você fala, a pessoa vai falar, nossa, com que moral que essa pessoa aí está falando, não é? Então, que possamos primeiro verificar como é a nossa vida, né? Para depois estarmos orientando e também mostrando Jesus Cristo. O desejo de Deus deve ser também o nosso, que possamos, né? O desejo dele é que todas as almas sejam salvas e que nós possamos ter esse mesmo desejo, né? Quando nós oramos, contribuímos, não deixamos de ofertar e orar o tempo todo. É o desejo que nós temos para que mais pessoas possam ser salvas. A tarefa é gigantesca, né? Aqui no Brasil é um país muito idólatra, né? Então, aonde eu trabalho, por exemplo, é bem difícil. Mas é igual eu falo, às vezes a gente não consegue entrar muito no assunto.
mas através do que fala, do jeito, do comportamento. Então ali você já está falando. Hoje já consigo falar de Jesus com as meninas. E elas são muito simpáticas, assim, escutam bem. Mas é igual eu falo, às vezes eu não consigo trazer para a igreja. Mas a maneira com que a gente fala, com que age, né? Nós ali, vocês, no trabalho de vocês, a pessoa já vai, o coração vai sendo amolecido também. Então, a participação da obra missionária é uma tarefa de cada um de nós. Não é só minha, não é só sua, não é só dos pastores, não é só dos missionários. Quando Jesus chamou, a grande comissão foi para todos. Todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então, não vamos se ausentar disso, né? Jesus chamou todos nós. Que não sejamos achados em falta no grande dia da prestação de contas, na prestação de contas final. Que possamos meditar lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, sabe? 2 Timóteo 4, 7 e 8. Vamos ler, meus irmãos? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, nós estamos esperando a vinda de Jesus Cristo. Vamos participar da obra missionária. Estamos aí prestes também a dar um pontapé inicial na próxima campanha de missões mundiais. Que possamos estar juntos, né? Se você não é envolvido, não estou falando para você entrar no Ministério de Missões, mas é gostoso quando toda a igreja, o corpo de Cristo, está num foco só, que é alcançar vidas, né, para Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Essa é a minha reflexão para o dia de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês.